Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no vídeo de hoje eu vou falar de um caso que eu já conheço há muito tempo e, sempre me deixou muito intrigada, então eu resolvi trazer esse caso aqui pra vocês hoje, porque, eu não faço a menor ideia do que aconteceu com o Ben e, nem eu, nem ninguém, né, porque é um mistério que já tem, 10 anos. Não aguento mais falar quantas vezes eu falei no começo desse vídeo? Enfim, assiste o vídeo inteiro porque, realmente vocês também vão ficar pensando o que será que aconteceu. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso pedir o quê? Pra você se inscrever no canal, deixar seu like. Você deixa like nesse vídeo, me segue lá no Instagram, @falamargot, tudo junto, que toda vez que eu posto um vídeo novo eu aviso lá nos stories. Também fica sempre ligado na aba comunidade do canal, porque eu também tô sempre falando com vocês por lá. Dito isso, vamos pro vídeo. O Benjamin J. McDaniel nasceu no dia 15 de abril de 1980 em Memphis, no Tennessee. Ele é o filho mais velho de 3 filhos, né, da Patty e Shelby McDaniel. A família tinha uma vida bem boa, uma condição financeira bem boa, bem confortável. O Ben sempre foi apaixonado pela água, pelo mar. Aos 15 anos, ele já tinha feito algumas aulas de mergulho também, mas isso acabou sendo só um hobby mesmo. E ele acabou seguindo a carreira na área da construção. E ele era conhecido pela família, pelos amigos, né, por todo mundo, por ser um cara muito engraçado, muito determinado também. Ele adorava festas, se divertir, curtir a vida. Ele era um aventureiro e não tinha medo de nada, de acordo com o pai dele. Ele montou a própria construtora, comprou a casa própria, se casou e a vida estava indo muito bem para ele. E as coisas acabaram começando a mudar. E isso foi ali por volta de 2007, 2008. A empresa do Ben começou a ter problemas financeiros, lembrando que isso foi bem ali, né, no ápice da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que gerou uma crise financeira no mundo inteiro. E a empresa do Ben começou a quebrar. E para piorar ainda mais a situação, um dos funcionários que tinha trabalhado para ele, né, ele tinha perdido o emprego, começou a queimar o Ben para os outros clientes, né, para os clientes da empresa dele, e acabou oferecendo os próprios serviços para esses clientes, né, e eu acho que isso é ilegal, mas enfim. E a vida do Ben começou a virar de cabeça para baixo. A empresa acabou falindo mesmo, o que deixou o Ben com uma dívida de quase $50 mil. A esposa pediu o divórcio também e o Ben acabou vendendo a casa dele para quitar as dívidas e acabou voltando para casa dos pais. E para piorar ainda mais a situação, o irmão caçula dele, o Paul, morreu aos 22 anos depois de um derrame. Ele e o Ben, eles eram muito próximos, eles eram melhores amigos, e foi o Ben que encontrou o corpo do irmão. Então, é compreensível que o Ben tenha entrado em um quadro de depressão, né? Os pais dele sugeriram que ele tirasse um ano sabático para se recompor, e eles os apoiariam, E eles o apoiariam e dariam suporte financeiro também. E o Ben aceitou o conselho e a ajuda dos pais, e em abril de 2010 ele se mudou para uma casa que os pais dele tinham, né? E essa casa ficava em Santa Rosa Beach, na Califórnia, e o Ben foi para lá junto com a cadela que ele tinha, a Spooner. Ele tinha resgatado a cadela de um abrigo e ele era apaixonado por ela. Eles faziam tudo juntos, ele carregava ela para todos os lugares. E estando lá na Flórida, perto da praia, ele acabou retomando o seu hobby favorito de mergulho. Os amigos falam que ele estava super animado com isso, que ele só falava sobre isso, ele estava estudando sobre isso e estava querendo fazer isso da vida, né? Dizem que ele estava determinado em se tornar um instrutor de mergulho. Logo, quando ele se mudou para lá, nos 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, ele fez mais de 250 mergulhos, ou seja, ele estava se esforçando muito, né, muito mesmo, para conseguir isso rápido. E no começo de agosto de 2010,
o Ben foi até a casa dos pais, pro aniversário da mãe dele. Eles perceberam que ele estava diferente, ele estava mais animado, estava mais feliz. Parecia que esse tempo lá na Flórida estava realmente ajudando ele, estava sendo ótimo para ele, que ele realmente estava se curando de toda a tragédia que tinha acontecido na vida dele. E ele contou que ele estava focado em se tornar um instrutor de mergulho e que ele estava querendo se especializar em mergulho em cavernas. Claro, né, que a família dele ficou preocupada com isso, porque é uma coisa muito perigosa mesmo, os próprios mergulhadores falam isso. Mas eles apoiaram o Ben e ele voltou para a Flórida. No dia 18 de agosto, o Ben deixou a Spooner em casa e foi para um tipo de parque natural aquático, tinha lá perto da casa dele. Esse parque se chama Vortex Spring e não fica longe de onde era a casa do Ben, ficava tipo a 1 hora de distância de carro. E nesse lugar tem um lago. E nesse lago tem uma rede de cavernas subaquáticas que é muito popular. Tipo, pessoas do mundo inteiro vão pra lá mergulhar nessas cavernas e... enfim, né? O Ben, ele ia sempre lá, então ele conhecia bem o lugar, mas o Ben não era um mergulhador certificado, ele era autodidata. E nessa caverna tem uma parte que é fechada com uma grade e só mergulhadores com certificado para mergulho em cavernas poderiam entrar nessa parte. Tem um portão nessa grade e para a pessoa poder pegar a chave na recepção, ela precisa apresentar o certificado dela, e o certificado tem que ser de mergulho, né, em cavernas. E depois que ela sair do lago, ela precisa devolver a chave na recepção também. E isso não é só uma forma de controlar quem entra nessa parte da caverna, mas controlar quem sai também, né? Porque se a pessoa não devolver a chave, significa que ela acabou ficando presa lá nessa parte da caverna, né? E aí uma busca precisa ser feita para resgatar essa pessoa ou o corpo dela, como acontece na maioria das vezes. Tem até uma placa na entrada dessa parte da caverna que fica fechada, avisando para não seguir em frente, que nada nessa caverna vale a sua vida e tal. E eles tomaram essa decisão de fechar essa parte e colocar essa placa depois que várias pessoas morreram lá. 13 mergulhadores morreram lá nessa parte da caverna em menos de 10 anos. E aí depois eles fecharam e fizeram essas coisas todas. Mas os corpos de quem morre lá são sempre recuperados, sempre foram recuperados. E como eu falei, o Ben não tinha um certificado para mergulho de caverna, principalmente, então teoricamente ele não poderia entrar nessa parte da caverna, mas ele sempre conseguia se esgueirar lá para dentro. Então, né, no dia 18, o Ben estava lá no lago, ele fez diversos mergulhos menores naquele dia e ele sempre saía da água, anotava o que ele tinha feito, checava novamente os equipamentos e tudo mais e mergulhava de novo. E por volta das 7 da noite, ele decidiu fazer o último mergulho antes de voltar para casa. Ele desceu até o portão e passou por esse portão. 2 mergulhadores estavam lá e viram o Ben entrando nessa parte proibida da caverna. Um desses mergulhadores se chama Eduardo Terran. Ele era um funcionário do parque e ele já estava desconfiado do Ben, né, que o Ben estava entrando nessa parte da caverna. Então ele abriu o portão para o Ben, mesmo sabendo que ele não tinha certificado. O Eduardo e a outra pessoa que estava com ele começaram a fazer o caminho de volta, já que já estava escurecendo, né? E lembrando que é uma subida demorada, porque, para vocês terem uma noção, o começo da caverna fica a 18 metros de profundidade e o portão fica a 35 metros de profundidade. Então, tipo, não é uma descida rápida, nem muito mais uma subida rápida, né? Porque é preciso fazer descompressão, né? E tudo mais. E depois que eles saíram da água, eles disseram que viram bolhas de ar subindo no lago. Então eles entenderam que o Ben já estava fazendo a descompressão e subindo em segurança, teoricamente. Então eles foram embora para casa do Eduardo e não esperaram para ver se o Ben iria sair do lago. No dia seguinte,
Os funcionários do parque alegaram que foi um dia muito movimentado e que eles não notaram nada fora do comum, né? Nem tiveram a chance, porque, como eu falei, tinha muita gente no parque. Mas no dia 20, o Eduardo foi um dos primeiros a chegar no parque e percebeu que o carro do Ben estava no mesmo lugar que ele tinha estacionado no dia 18. Então ele logo percebeu que provavelmente o Ben não tinha saído da caverna. Ele avisou ao dono do parque e chamou a polícia. A polícia levou mergulhadores até o local e o próprio Eduardo fez o mergulho com esses mergulhadores. 2 dias lá embaixo sem oxigênio, então era praticamente certo, né, que era um caso de recuperação de corpo, e porque o Ben não tinha como ter sobrevivido. E é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, e esse caso ficou famoso, porque eles encontraram 3 cilindros de oxigênio, um estava cheio, um estava na metade e um estava vazio. Os 3 cilindros tinham o nome do Ben neles. E é só isso. Nenhum sinal do Ben foi encontrado dentro da caverna ou no lago. Enquanto isso, uma busca foi feita no carro do Ben e não tinha nenhum sinal de briga lá, nem nada. A carteira dele estava dentro do carro, com $700 dentro. O celular estava dentro do carro. A polícia foi até o endereço dele e encontraram a Spooner faminta, mas bem, porque ela já estava 2 dias sem comer. Ela foi entregue aos pais do Ben e ficou com eles até o final da vida. E eles concluíram que o Ben se afogou dentro da caverna e que o corpo dele estava preso em algum lugar lá embaixo. Mas ninguém encontrou nada. Então eles levaram cães farejadores, desses que são treinados para farejar cadáveres, né, até o lago, e eles indicaram que tinha algo em decomposição na água. Sim, eles tiraram então uma amostra de água do lago e indicou bactérias cadavéricas. Então realmente tinha alguma coisa se decompondo dentro da água, mas eles não puderam determinar se era o Ben ou se era algum animal que estava se decompondo lá, né, que tivesse morrido dentro do lago. O caso ganhou a atenção da mídia e o Ed Sorensen foi chamado. O Ed é conhecido como um grande mergulhador de cavernas. Ele, na verdade, já fez vários resgates em cavernas lá nos Estados Unidos. Então, ele é muito conhecido por lá. Participou já de centenas de resgates. Então, se alguém fosse encontrar o Ben dentro da caverna, seria ele. Ele mergulhou várias vezes no Vortex, buscando o Ben, ou qualquer sinal do Ben. Ele olhou o limo nas paredes da caverna para ver se tinha alguma marca e não tinha nada. É como se o Vortex fosse um labirinto de cavernas, né? Ele tem uma entrada e uma saída. Tem, sim, partes muito estreitas para um ser humano passar, com 25 centímetros de largura, por exemplo. Ele conferiu essas entradas, né, esses lugares, ele conferiu o limo nas paredes das entradas desses lugares para ver se tinha alguma coisa, e não tinha nada. Então ele foi muito claro, o Ben não tá lá embaixo. E mesmo que o Ben tivesse conseguido se esgueirar dentro de um desses lugares minúsculos, sem deixar marca nenhuma, mesmo que ele tivesse conseguido entrar em algum lugar sem deixar marca, seriam animais, porque o corpo dele em decomposição teria atraído vários peixes para aquelas áreas. E não tinha nada fora do comum lá. Nada. A família do Ben colocou uma recompensa no valor de $10 mil para quem conseguisse encontrar o Ben, ou que conseguisse dar alguma informação que resolvesse o caso. E isso foi muito criticado pela comunidade de mergulhadores, porque isso poderia acabar colocando outras pessoas em risco, né? Pessoas que iriam lá tentar mergulhar e acabar morrendo. E isso pode ter acontecido em março de 2012, quando a recompensa já estava em $30 mil. Um mergulhador chamado Larry Higginbotham morreu dentro do Vortex.
Os mergulhadores que recuperaram o corpo dele disseram que ele ficou preso em uma dessas passagens super estreitas e não conseguiu sair e acabou se afogando. Não é confirmado, mas acreditam que ele estivesse procurando o corpo do Ben. E aí, né, depois disso, a família do Ben retirou a recompensa para evitar que outras pessoas também morressem procurando por ele. Também em 2012 saiu um documentário amador chamado Ben's Vortex, o Vortex de Ben, na tradução livre. Foi feito por uma mergulhadora canadense. Ela é super famosa na comunidade de mergulhadores. O nome dela é Jill Reinert. Ela já trabalhou para National Geographic, ela já fez consultoria para o James Cameron, então tipo, ela é muito famosa. E ela tinha certeza que ela conseguiria encontrar o corpo do Ben. Mas, assim como os outros, ela não encontrou nada. Então, vamos para as teorias do que pode ter acontecido com o Ben. O Ben se afogou dentro da caverna e, de alguma forma, seu corpo foi parar em algum lugar que ninguém consegue chegar. Pois o Ben cometeu suicídio dentro da caverna, por isso só encontraram os cilindros dele. Ele teria retirado os cilindros e se enfiado em um buraco lá dentro. Mas isso também não explica por que ninguém encontrou o corpo dele. Então, não sei. 3. O Ben cometeu suicídio, mas não dentro da caverna. Ele teria forjado essa situação toda, de ter se perdido lá dentro, e teria cometido suicídio em outro lugar. 4. O Ben fugiu. Ele teria forjado toda a situação, né, como eu falei, e teria fugido, e ele teria deixado tudo para trás e recomeçado a vida em outro lugar. Pessoas dizem que ele poderia até ter fugido para o México, mas a família e os amigos acreditam que ele não fez isso, que ele não faria isso com eles, até porque eles já estavam sofrendo pela morte do irmão mais novo, né? E ele nunca os deixariam sem respostas e muito menos nunca deixaria a Spooner para trás. Então, 5. O Ben realmente se afogou na caverna e os funcionários, ou o dono do parque, que eu já vou falar dele, se livraram do corpo. E isso seria para evitar uma... como é que fala? Publicidade negativa, mas se esse fosse o caso, por que eles não se livraram do carro também? 6. O Ben teria saído do lago e sido morto pelo dono do parque, que se chama Lowell Kelly, ou melhor, ele se chamava. E essa é a que faz mais sentido para mim, essa teoria. O Lowell não era um cara muito legal, ele tinha entrado em uma discussão com um dos funcionários dele. Esse funcionário tinha reclamado do salário para ele e ele pegou esse cara, levou para uma área de mato fechado do parque e espancou esse funcionário com bastão. O funcionário, por sorte, conseguiu fugir e foi até a polícia. Ele prestou queixa e disse que tinha certeza que se ele não tivesse fugido, o Lowell teria matado ele. O Lowell foi julgado por agressão e sequestro. Ele foi condenado a 7 anos de regime aberto, mas ele nem teve a chance de cumprir essa pena, porque em 2012, também tudo aconteceu em 2012, em 2012 ele caiu de uma escada no parque e bateu a cabeça. Os amigos levaram ele para casa, mas ele acabou depois piorando e indo para o hospital e morrendo no dia seguinte. Então sabemos que ele era uma pessoa violenta e que ele estava no parque na noite que o Ben desapareceu. Então, será que ele confrontou o Ben por ele estar invadindo a parte proibida da caverna e acabou matando ele? Isso é só uma hipótese, claro, e isso não é nada comprovado. Ele não foi acusado de nada. É isso, né? Hoje já fazem 10 anos, quer dizer, mais de 10 anos, que ninguém sabe o que aconteceu com o Ben McDaniel. Ele ainda é considerado uma pessoa desaparecida. Eu não faço ideia, mas eu gosto muito da teoria do Lowell, que o Lowell teria matado ele. E como no dia seguinte foi um dia muito agitado, ele não teve tempo de se livrar do carro do Ben.
E ele poderia fazer isso no dia 20, mas aí o Eduardo chegou muito cedo e avisou a polícia e já era tarde demais, né? Mas não sei, essa é só uma teoria, lembrando que o Lowell não foi acusado de nada, mas pra mim é a teoria que faz mais sentido, porque como eu falei, é uma caverna que, tipo, não é muito grande e é muito frequentada por várias pessoas e já fazem 10 anos, e como é que ninguém nunca encontrou o Ben lá dentro dessa caverna? E nem dentro do lago, porque vocês viram as fotos aí, tipo, e o lago não é grande, então, tipo, cadê o Ben? Eu quero saber o que vocês acham que aconteceu com o Ben. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.